Porque para ficar debatendo esse pessoal aí e não sair nessa masturbação ideológica, não sair do canto. De um lado, a esquerda, do outro lado, a direita. 4 bilhões de reais. Eu pedi uma bomba atômica de plutônio. Eu concordo plenamente com ele. Não gasta tesoura aqui. Uma grande porcaria. Não representa nada. Olá, galera do YouTube. Estamos aqui com mais um programa, Gustavo Negreiros, para a gente debater, falar, comentar os assuntos do Brasil. Ontem, o ministro Abraham Van Praag, a grande vantagem desse ministro aí é que eu não tenho mais que pronunciar o nome dele, porque é muito complicado. Acabou pedindo demissão do cargo, né? Teve que ser afastado do cargo de ministro da Educação, porque vinha com uma guerra muito grande com outros poderes. É muito difícil o ministro ter estatura para guerrear com ministros do Supremo ou com deputados e senadores. O Abraham Van Praag, apesar de ter um discurso semelhante ao do presidente Bolsonaro, de ser um homem de confiança do presidente Bolsonaro, ele ultrapassou os limites institucionais. Aí perde o cargo de ministro, vai para o Banco Mundial, vai ganhar 3 vezes mais, não tem problema nenhum. Ele que já trabalhou em banco, já foi executivo de banco, é um cara de mercado, tem capacidade, talvez tenha mais capacidade no setor financeiro do que mesmo na educação. Ele travou uma guerra muito grande, uma guerra ideológica, porque você pode ser ideológico para o lado esquerdo, mas você não pode ser jamais ideológico para o lado direito, segundo a nossa cultura. Reitor de universidade pode tomar posse com um chapéu do MST, com um boné do MST. Pode se plantar maconha em campos universitários, mas não pode jamais você falar da direita, ou porque aí é antidemocrático, né? Ter só um candidato não é antidemocrático, querer esse respeito à lista tríplice quando a própria universidade não sabe qual caminho deve trilhar. Nós precisamos menos de sociólogos, nós precisamos menos de jornalistas, nós precisamos menos de historiadores e precisamos de mais engenheiros, de físicos, de químicos, de gente que possa pensar e possa mudar, inventar, sabe? Precisamos investir em área tecnológica. Deixar de ler filósofo, sociólogo, esse pessoal não tem mais o que dar não, eles já deram, a gente tem muitos espalhados, muito assistente social, gente que me desculpe aí, os assistentes sociais, minha mãe era, que me desculpe os sociólogos, os jornalistas, eu sou, até o pessoal do campo jurídico, nós temos muito advogado, o Brasil é o país que tem mais advogados no mundo, nós não precisamos desse pessoal não, isso você acaba atravancando o Brasil, é muito pensamento e pouca ação, nós precisamos de ciência. Aí essa pandemia, a dificuldade que nós estamos tendo para criar esse remédio, até para equipar hospitais, questão de mão de obra, então nós precisamos investir em mão de obra. Eu acho muito errado essa questão do governo ser o responsável, o governo federal ser o responsável pelo 3º grau, né, pelo ensino superior. Eu acho que é igual, você aprende, a dificuldade é você dar a primeira pedalada da bicicleta. Então eu acho que a União tem que tratar do ensino fundamental, sabe? Fazer essas crianças pensar, ser diferente, com grandes estruturas no ensino fundamental. Aí fica-se muito criando vagas de universidade e cabe estudar a história. História por um professor que vê a história de forma diferente. Eu tenho um teste muito rápido para saber se o cara, quando diz eu sou professor de história. Em 2016, houve o impeachment ou houve um golpe? Se ele falar golpe, está reprovado. Eu jamais deixaria um filho meu estudar com uma criatura dessa. Isso é muito simples, porque foi o impeachment de Dilma. A história ela não pode ser contada de forma enviesada ou então totalmente ideológica. A Constituição diz que foi impeachment. Nós não mudamos a Constituição, nada. Então nós temos que ter muito cuidado com esse pessoal. A gente precisa, como eu digo, mais ciência. Vamos deixar humanas de lado, sabe? Nós temos muito filósofo, muita gente pensando em nada, debatendo, desculpa o termo, o pé nenhuma, sabe? Debate o nada. Fica lá na universidade, aquele moído, pra lá, pra cá, debatendo. Eu me lembro quando eu era estudante de jornalismo, eu olhava assim, eu dizia, meu Deus do céu, que diabo é isso? Que esse povo, eu fui fazer um mestrado, eu comecei um mestrado em sociologia, né? E aí, uma aula, 2 aulas, na 5ª aula eu disse,
tchau mestrado. Eu já tenho 2 pós-graduações, não preciso de mestrado não, porque para ficar debatendo esse pessoal aí e não sair, essa masturbação ideológica, não sair do canto, temos que mudar. E é mais ou menos isso que eu acho em relação ao ensino. A gente tem que trabalhar o ensino fundamental, o ensino médio, e aí criar grandes técnicos. E esses grandes técnicos, alguns podem ir para a universidade. Eu não vejo o futuro de você formar hoje um sociólogo. Eu acho que a faculdade de sociologia, a faculdade de história, a faculdade de jornalismo, eu achava, durante muito tempo eu achava que o jornalismo deveria ser uma pós-graduação. Você se formava em administração, pós-graduado em jornalismo. Sei lá, você se formava em qualquer coisa, economia, pós-graduado em jornalismo. Hoje eu vejo que o jornalismo deveria ser um curso técnico, nunca uma pós-graduação, um curso técnico, um ensino médio. Inclusive deveria caçar de tudo que era jornalista, essa questão aí que terceiro grau, diploma superior, diploma inferior, porque infelizmente o jornalismo que a gente está fazendo aqui no Brasil é terrível. Pessoal, bom dia.